faz você ler tanto livro ao mesmo tempo? Pra que isso? Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabi aqui do canal Entre Páginas e Linhas e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu não vim indicar, eu não vim fazer lista de livros que quero ler, enfim. Hoje nós vamos falar sobre mais de uma leitura ao mesmo tempo. Será que rola? Muitas pessoas me perguntaram como que eu faço para ler infinitos livros ao mesmo tempo. Também tem o Siricutico. Eu nunca consigo ficar apenas com uma leitura depois que eu comecei a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, hoje eu vim dar algumas dicas aqui pra você, se você também quer começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Ler mais de um livro ao mesmo tempo, ele traz benefícios para a memória, isso é comprovado cientificamente, tá? Então, por que traz benefícios? Porque você vai estar testando os seus conhecimentos, o que você está entendendo de ambas as histórias. Só que para ler 2 livros ao mesmo tempo, ou mais, e você que é iniciante ou não, eu recomendo o quê? Vamos lá. Ser livros que sejam gêneros que você gosta muito. Quando eu comecei a ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu reli Harry Potter, então era um livro que eu já tinha domínio, eu já tinha conhecimento da escrita da J.K. Rowling, eu conhecia a história, enfim, conhecia tudo. E peguei um livro que eu gostava da escrita da autora, que foi Sophie Kinsella, A Procura de Audrey. Então foi aí que eu comecei a intercalar bastante. Hoje em dia, eu leio do mesmo gênero sem problema, ao mesmo tempo, simultaneamente, mas claro que não foi tão fácil, tá, gente? Primeiro você tem que entender quando você lê um livro. Você tem que entender a história inteira. Não adianta você ler o livro e não entender o que tá acontecendo ali e querer ler o segundo. Obviamente que não vai funcionar. Pode funcionar com algumas pessoas e com outras não, e tá tudo bem. Nós vivemos numa sociedade em que todo mundo é diferente de todo mundo e a gente tem que aprender a lidar e aceitar com as diferenças. Então, para mim, funcionou uma releitura e um livro ali de uma autora que eu gostava muito. Já tive amigas que começaram a ler romance e fantasia, mas não rolou, porque tinha personagens com os nomes parecidos. Obviamente, quando tem nomes com personagens parecidos ou universo parecido, fica mais difícil para você tentar entender ali a história. Então, a minha dica, uma das, é você ler com gêneros diferentes e perceber se o nome dos personagens também são diferentes para não virar uma linguiça só mesmo. Segunda diquinha, quando eu vou fazer uma leitura, quando é mais de um livro, 2, 3, eu costumo dividir. Então, eu sempre estipulo uma meta. Eu tô começando no dia 10 e eu quero terminar no dia 20. Então, eu divido tudo aquilo e vejo quantas páginas ou quantos capítulos eu preciso ler diariamente. Isso me ajuda e eu espero poder ajudar vocês também, obviamente. Porque eu crio na minha cabeça umas metas. Mas são metas para me desafiar. E eu acho que isso funciona muito bem comigo, quando eu coloco metas que eu sempre quero alcançar. Então, você colocar, estipular isso na sua cabecinha, ajuda bastante, parece que não, mas ajuda. Então, eu sempre divido os meus livros. Dá pra ver? Eu dividi por semanas. Então, eu sempre divido aonde eu estou, onde eu tenho que começar, onde eu tenho que chegar durante a semana. Isso me ajuda muito também quando o livro é calhamaço, porque calhamaço você acaba não conseguindo ler tudo de uma vez, diferente de um livro de 200 a 300 páginas, que seria mais fácil da gente ler, não é mesmo? Então, você estipula algumas metas para chegar na semana, ou, enfim, número de páginas que você quer ler. Eu tenho um negócio que eu não consigo deixar no meio do capítulo. Acho que todo leitor, não é mesmo? Se você não tiver, algo de errado não está certo. Você tá entendendo? Então, eu sempre procuro colocar pra começo do capítulo, olha, aqui eu tinha parado no número 3. E assim me ajuda muito mesmo. Terceira dica. Sempre que você fizer uma leitura
mais de uma leitura ao mesmo tempo, eu recomendo você ter um bloquinho ali de notas, de repente você escrever os nomes dos personagens para que você não se confunda. Isso é muito importante porque muita gente acaba falando que não consegue ler mais de um livro por conta dos nomes, porque tem muito livro que aparece muito personagem, enfim. Eu tenho esse hábito de fazer muito, de anotar nomes quando é fantasia, uma alta fantasia, como Game of Thrones, que tem muitos personagens, apesar de ter lista, eu sempre gosto de anotar. Ou quando é thriller, porque eu quero saber, quero tentar adivinhar quem matou quem. Então eu sempre crio listas. Eu acho que a lista com nome de personagem ajuda muito a você fazer as ligações. Então fica aí a terceira dica. Quarta dica. Se você não quer nenhuma das dicas anteriores, a próxima é muito boa, vamos dizer que é boa. Estipula horas. O ideal é você ler 3 horas por dia. Isso é comprovado também cientificamente, tá, gente? Não sou eu, a Fabi, que está falando. Estipula 1 hora esse livro, 1 hora aquele livro, 1 hora aquele livro. Quem me acompanha lá na roxinha deve ver muito que eu vivo trocando, mas isso é meu hábito, tá? Então eu sempre coloco um sprint eu vou ler esse, um sprint eu vou ler aquele, um outro sprint eu vou ler o outro. Por quê? Porque eu sempre tô com mais de um livro. Então eu sempre coloco assim para ficar mais fácil e para ambas as leituras fluírem. E a quinta e última dica, vamos lá. Essa é sempre mais complicada, não é mesmo? Se você quer começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo, você precisa ter paciência. Eu não sou muito aquela pessoa para dizer de paciência, não é mesmo? Falou que a pessoa que é 0, mas tudo bem, ok. Às vezes, a leitura vai demorar pra chuchu. Vou voltar na minha experiência, já que é meu ponto de partida desse vídeo. Quando eu comecei a ler, eu demorei muito. O livro do Harry Potter que eu li 3 dias, eu levei, 20 dias. E ele é super fino. Mas por que eu demorei? Porque eu precisava de tempo. Porque eu queria dividir o tempo. Eu queria ler um pouquinho de cada. Eu sei que tem muitas pessoas que estão lendo mais de um livro ao mesmo tempo e acaba querendo investir só naquele que tá mais legal, mais interessante. Só que isso prejudica, por quê? Porque vai atrasando tudo que você tá lendo e quando você põe na ponta do lápis, você não leu nada. Também vale ressaltar que quando você tá lendo mais de um livro ao mesmo tempo, o tempo de término da leitura de todos os livros, ele vai ser mais demorado, isso é óbvio. Não adianta a gente falar que não, que 1 semana vamos estar todos concluídos, realmente, só se o livro for muito fino, né? Mas enfim, eu acho que respeitar o seu ritmo de leitura é fundamental. Ler por prazer, não por obrigação, é mais fundamental ainda. E não se comparar. Eu, Fabi, gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, mas tem várias pessoas que se incomodam e preferem ler um só, porque 2 ao mesmo tempo já se embanana e demora mais. Vale respeitar sempre a opinião alheia, todo mundo tem a sua opinião, isso é muito importante. As minhas dicas são para aquelas pessoas que querem começar a ler 1, 2, 3, 4 ao mesmo tempo, não é mesmo? Acho que eu já falei demais, esse vídeo já tá ficando enorme. Eu falando pouco, como sempre. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês forem tentar, me contem quais vai ser as primeiras leituras que vocês vão intercalar, porque eu já tô ficando mega curiosa. Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês, se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha com os amigos. Até o próximo. Um super beijo pra vocês, até mais. Tchau!